Primeiramente, boa noite a todos e viva Cristo Rei. Como é que vai, meu caro Novigrad? Se apresenta aí. Boa noite a todos. Vou bem, meu camarada. Um E prazer você? aqui voltar aos tempos áureos de podcast e logo com um analista geopolítico, assim poderia dizer. É, Pode-se dizer que sim. então, Eu, eu gosto de, eu gosto de me aprofundar em temas de geopolítica e eu solto muitas análises nas redes sociais e nos meios que eu tenho à disposição. E o pessoal encara o que eu falo como, bom, eu busco colocar sempre a verdade nas análises, fazer o mais profundo possível. O pessoal reconhece isso e é muito bom, é bem gratificante. entende que é relevante aquilo que você disse. Sim, porque quando a coisa faz sentido, quando a coisa é feita visando alcançar a verdade de forma máximo aprofundada possível, nada como um conteúdo raso que muitas vezes o pessoal solta, aí dá um diferencial, né? Tô no meu subnicho na internet, mas é muito bom o tanto de pessoa que eu conheci que gosta do trabalho. Eu tô ligado, tô ligado. Já que você conseguiu pegar relevância no, graças à antiga página do Cabo das Tormentas, e a galera que já era mais vinculada, já tinha uma questão, já tinha um conhecimento do canal, só via aquilo, achava interessante as análises e pedia mais ou gostaria de conhecer mais conteúdo. E isso aconteceu exatamente comigo. Eu fui um dos caras que estava seguindo o canal do Cabo lá no Telegram e começava a ler suas análises lá. Tanto é que eu perguntei no início, quando você começou a postar, se quem era se era o próprio, se eu era o antigo administrador ou era um novo que estava lançando as análises. Ah, Mas, sim, mudou o nome do canal, né? é, Tudo por agora um é monte de gente. navegante astral, que não Sim. fica ruim. E, Tem base em alguma coisa o nome ou você só pegou da cabeça mesmo? bom, navegante austral é porque austral quer dizer que é referente ao sul. É uma palavra que remete a sul, que provém do sul. É navegante porque era o Cabo das Tormentas, então Cabo das Tormentas, para quem não sabe, ele é um ponto em que os navegadores portugueses passavam para chegar nas terras que pretendiam. E As tem ilhas. diversas lendas, sim, tem diversas lendas do Cabo das Tormentas e daí que veio o nome aí para meio que herdar o que um amigo meu me passou, que ele era o dono do Cabo das Tormentas. Aí eu escolhi um nome que meio que dá continuidade. E é isso, a coisa, para falar a verdade, foi um nome bem escolhido às pressas, chega a ser uma história Ah, engraçada. sei. Literalmente, então. Tá, talvez não tenha sido tão às pressas quanto o nome que eu dei para esse podcast. Diga-se de passagem, eu não apresentei o podcast. Mas o nome do podcast, você tem noção, é Lógica Fatal. Porque a minha bio de todos os cantos é o Lógico Fatalista. Aí, por que nome eu ponho aqui? Vou chamar uma galera totalmente dissidente, essas coisas assim. Eu vou colocar um nick bem específico. Poderia ser coisas totalmente que nem Cesar Podcast ou coisas bizarras. Não, coisas totalmente aleatórias. E pronto. Meio que eu entendo como é que você se sente montando o Navegante Astral. Lógica Fatal é um bom nome para CD de rap. Não é um bom nome, sim, tem impacto. Seria um disco dos Racionais, possivelmente. Pensei a mesma coisa, velho. Nossa, que piada foi pra não ter. Mas pode. Vamos começar a explorar algumas coisas assim.
Nossa, agora eu me senti no dever de explicar o que que é lógica fatal, cara. Não, mas como você é o convidado, então você é o que pode falar. Como é que tá o mundo hoje? Com essa análise Bom, se a gente no for futuro. olhar, bom, a gente pode olhar que a gente da nossa idade de 20, 16 a 20 anos é um pessoal que nasceu numa época de abundância, sabe? Uma época que, pensa nos anos 2000, a maior guerra, a maior questão que a gente tinha no cenário internacional era, por exemplo, pós 11 de setembro e a guerra do Iraque, em que eram os Estados Unidos invadindo um país fraco e pouco relevante no comércio internacional, exceto na questão do petróleo, mas já estava muito enfraquecido por causa da guerra do Golfo e sanções e tudo mais. Essa, Agora, mas nessa época ainda era uma época de muito otimismo, porque a gente teve a China despontando mais ainda. E para você ter noção, na crise de 2008, o crescimento chinês foi tanto que foi o que arrastou o mundo meio que para cima. O mundo estava caindo, mas o crescimento chinês foi o que arrastou o mundo, a economia global de volta para cima. Aí meio que deu uma escapada dessa crise. Mas agora a gente está num ponto que a China está batendo já não está com um potencial de crescimento como antes, em que também temos uma guerra que afeta um país crucial no comércio internacional de grãos, que é a Ucrânia, e a Rússia, que foi extremamente sancionada, que estava no top 5 países produtores de gás e petróleo, e simplesmente eles erradicaram 146 milhões de russos do sistema internacional. Ou seja, são menos pessoas fazendo transações, mais empresas desconectadas. É um cenário suicida para a Europa. Se a gente pegar a Alemanha é a potência do continente, não é? é polo industrial. Então, com certeza. Então, a gente vê que a inflação deles está disparando, a economia foi ladeira abaixo, porque o preço da energia disparou de forma sem precedentes em décadas. E se você não tem energia barata, você não tem produção industrial, porque as indústrias elas operam com energia barata, porque máquinas consomem uma quantidade imensa de energia. E por essa questão, quando uma empresa tem que arcar muito com esses custos, não é viável para ela produzir o seu produto, porque imagine que você vai produzir um sapato, por exemplo. Você produzia 10 sapatos, mas a energia subiu 10x. Pode ser que nem seja mais viável você produzir um sapato, porque a margem de lucro e a margem do que o consumidor está disposto a pagar foi engolida pelo custo de energia. Então, antes a gente tinha a questão que sempre muito pessoal falava que vai ter crise, vai ter crise, vai ter crise. Mas agora não é mais um pessoal falando por uma teoria econômica especulativa. Agora a gente vê uma escassez real de recursos e bate direto na economia real de uma vez, igual um caminhão. Sim. Uma coisa importante também é que, por conta da baixa natalidade europeia, que já vem de décadas, eles não têm um potencial de crescimento e de resiliência para lidar com isso. O que mantinha os países de pé, quando você não tem uma grande natalidade, que mantém o seu país de pé, ao invés de ser o crescimento da população, que gera mais força jovem de trabalho, o que mantinha eles era a industrialização, porque as máquinas cobriam a produtividade das... E passando um carro aqui, eu espero Não, que não, não pareça tranquilo. relevante. O áudio eu edito depois. Maravilha. Peraí, só uma pergunta antes. Tá detectando goteira, alguma coisa no meu mic? Ou só minha voz mesmo? Não, para mim tá bem tranquilo. Então, beleza, pode Tá de ser, tá boa. aí. Beleza, então eles dependem das máquinas para cobrir a produção de bens que eles não conseguem mais por conta da falta de mão de obra jovem. O que eles também remediam com a importação de imigrantes, não é? Muito famoso a crise migratória de 2014 em diante. Brasileiro sair daqui e trabalhar lá porque
não tem gente para trabalhar, tem mão de obra o Sim. suficiente. Que é uma coisa que eu acho surreal, cara. Como assim não existe um jovem de 20 anos com capacidade para trabalhar em uma indústria? É surreal, cara. Se você olha a Itália, tem um monte de vilas na Itália Nativo sendo. ainda. Sim, é de vilas de nativos sendo povoadas, que literalmente vão se tornando cidades fantasmas. O mesmo fenômeno ocorre no Japão e tudo mais. Todos os demais países mais desenvolvidos. É. Caraca, mano. Chega a ser é surreal pensar nisso. E aí, A quem gente vai falar? pode falar, você ia fazer uma pergunta? Não, não, pode continuar a dissertar. Aí, nesse cenário, a gente tem o Brasil, e a gente vem dormindo no ponto há décadas, e agora a nossa natalidade também não é mais tão alta. Se eu não me engano, ela está ou em 2 ou um pouco abaixo, tá um pouco abaixo de 2, acabei de Eu lembrar. acho que é 1.8 ou 1.7, se eu não me engano. Exato. A gente não tem mais a natalidade, também não tem uma industrialização crescente, o que já é discrepante do caso europeu, que eles não têm natalidade, mas eles têm uma industrialização muito maior que a nossa. E o que a gente é um fazendão, o que isso por um sentido é bom, porque assim não falta comida. Mas é um país que sem produção industrial crescente vai ser eternamente dependente e vulnerável aos mandos das potências. Que lamentável, cara. Você tá ligado como é que é a taxa mínima de natalidade para conseguir a repopulação, não é? Você tá ligado É como é que é? 2,1, sim, é Exato. 2,1 a 2,3, e isso aí é em caso de paz, porque se tiver uma guerra, a população jovem do seu país começa a queimar igual palha. Ucrânia. Sabe quando é que começa? Sabe, pesquisei aqui no Google rapidinho que a taxa de natalidade, aí me deu um gráfico de 1960, que era o estouro do baby boom, essas coisas assim, para até 2020. Foi o último ano que eles conseguiram. Sabe qual foi o primeiro ano a taxa de natalidade ser menor do que 2,1? Nos anos 60. Não, não, não. Não, dos anos 60 era baby boomer, brother. E aí isso daí já é início dos anos 2000 que eu tô falando. Ah, sim, mas no caso da Ucrânia, eu sei que eles têm uma natalidade baixa faz muitas décadas. É meio triste, mas então, continua. Sabe quando é que foi? Só um Não, chutezinho. 2003. pois é, loucura. Quem é que era. Quem é que tinha recém assumido o posto de presidente no Brasil? Aquele candidato lá do É, PT. pois é, Que estranho, não? surreal. Vai, pode Famoso nove conseguir. dedos. Oi? Famoso nove dedos. Né? Vai, É, pode acertar. falando na Ucrânia, ela é um país que eu considero que praticamente acabou, porque ele já tinha uma natalidade baixa há décadas, eles tinham uma população antes da guerra extremamente envelhecida, no qual a média de população deles era 41,2, 41 anos, ponto 2. Se você pegar um país como a Nigéria, a taxa média de idade do nigeriano, ou seja, se o país é jovem ou não, a Nigéria dá uma idade de 15 anos a média de idade. Por quê? Porque são muita criança, muito jovens e poucos idosos. E a do Brasil é 33, se não me engano, mas o caso da Ucrânia denota uma população extremamente envelhecida. Aí a população jovem do país ainda está sendo gasta na guerra. E
principalmente teve o êxodo das mulheres e crianças do país, em que saíram 14 milhões de pessoas do país. Ou seja, o país não tinha natalidade, as mulheres fugiram, as crianças fugiram, então as mulheres poderiam aumentar a população do país e as crianças, que são o futuro do país, fugiram. Os homens que ficaram, uma grande parte está morrendo na guerra. Isso é É. brutal, sabe? O caso russo, eles também têm uma população levemente menos envelhecida que a ucraniana, mas ainda é uma população muito envelhecida. Mas a Ah, vantagem deles... vai falar. Pode falar. Não, não, eu só ia comentar que eu lembro daquela sua. Eu lembro que disse que você falou numa publicação que você fez no próprio Telegram do canal, do seu canal. Foi a questão de natalidade. Nisso, eu lembro de um comentário da sua thread falando que os dois países têm aquela política de, de não deixar um ser humano dar spawn, tá ligado? Sim. Aí é meio bizarro, é meio que é provado seu próprio veneno. A Rússia, tipo, a Rússia, ela precisa urgentemente proibir aborto e incentivar a natalidade, porque o país, a Rússia, eu já ia falar, a Rússia também tem um problema demográfico muito grande. O que eu acho que vai acontecer? Primeiramente, eles tentam lidar com esse problema produzindo excedente de riqueza através da sua vasta depósitos de energia barata, de gás, petróleo, assim compensando a perda de mão de obra jovem. Mas eu acho que eles vão além. Eu acho que, notando as propagandas que você vê na embaixada russa, é sempre o seguinte: Come to Russia, we have cheap gas, beautiful woman. Coisa do tipo, sabe? Traduz aí. Venha para a Rússia, a gente tem gás barato, mulheres bonitas, paisagens bonitas, e sempre apelando para o pessoal da Europa naquilo que faltam neles, ou seja, energia barata, valores tradicionais, eles também falam É, muito porque exato, mulheres submissas. Não, não sou a o... favor disso e nego totalmente nenhum envolvimento com pessoas que acreditam nisso. Zoeira. Mas vai, pode falar. Mas então, eles pegam naquilo que mais dói no europeu, porque a população no continente se vê nesse regime progressista em que os valores tradicionais são expurgados até buscarem a inexistência desses valores. O cidadão médio europeu é empurrado um monte de propaganda de esquerda na cabeça dele, dos filhos dele, uma coisa extremamente satânica. Aí a Rússia, se aproveitando disso, ela faz a propaganda de que não, a gente somos um país que preza pelos valores tradicionais, um governo pragmático, nossa economia pode aguentar milhares de sanções, esse tipo de coisa. E realmente é uma coisa que deve fazer o europeu considerar, poxa, eu vou para lá, porque aqui tá infernal nesse país que eu tô. E assim, o que a Rússia conseguiria com isso? Ela consegue população com expertise, ou seja, donos de empresa indo para a Rússia pela economia e pela energia barata, indústrias, população que, sei lá, o cara trabalhava numa mineradora, numa fazenda, ele trabalhava num depósito de extração de petróleo, só que veio uma agenda verde e mandou ele parar porque isso agride o meio ambiente, fechou a empresa e, poxa, o cara tem um conhecimento técnico valiosíssimo. Ele pode se mudar para a Rússia ou para os Estados Unidos, mas não no momento porque a gente está nesse fechamento de fronteiras e tudo mais, proibição de voos entre os países por decorrência da guerra da Ucrânia. Mas quando a guerra acabar, se a Rússia for vitoriosa, ela e os Estados Unidos vão dividir os espólios de um continente morto, ou seja, quando tivemos a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos e os americanos, eles saquearam tudo que podiam da Alemanha. Levaram trabalhadores, Cientistas. cientistas, exatamente, exatamente. Até o Werner von Braun, que trabalhou na NASA, é o caso mais famoso e tudo mais.
os soviéticos eles levaram até os trilhos dos trens quando eles invadiram a Alemanha. Levaram tudo, indústrias, levaram tudo para reconstruir a destruída União Soviética do pós-guerra. E é o que vai acontecer, porque o europeu ele teve um sistema educacional bom, ele teve uma época de desenvolvimento muito boa. O pessoal dos anos 2000 que entrava nas indústrias, trabalhava, por exemplo, no ramo de petróleo, setores vitais, mineração e etc., eles veem que a economia do país ruiu e está tendo demissão em massa, ele pega a família dele, ele vai para onde tem uma economia que vai usar os conhecimentos que ele tem. Isso pode ser na Rússia ou nos Estados Unidos. O Brasil poderia receber grande fluxo desse pessoal com expertise, mas aqui é complicado, Aqui, né? infelizmente, é demo. O Brasil tem tudo para falir, mas não faliu até agora, e essa é a prova de que é um país gigante, porque o pessoal faz de tudo para falir o país. A gente tem imposto sobre tudo, tem fiscalização sobre tudo, tem Leis ilógicas, um cara. milhão, exato, Não, um vai. milhão de Estado regras. moderno é ilógico, mas vai. Aí meio que a gente ainda está de pé, apesar de tudo isso, é surpreendente, mas isso torna o país não atrativo. Por exemplo, abrir uma empresa no Brasil não é muito bom, então o pessoal não vem. Eles vão para onde lugares que eles possam prosperar. Um outro país também é o Vietnã, que está tendo um crescimento industrial imenso. Eu achei estranho até ler aqui no fone de ouvido que eu tenho aqui em casa. Made in Vietnã. Da Samsung, Samsung Motorola, de uma empresa, cara. De uma empresa de celulares. Se tornou algo estranho até. Talvez Sim, a gente está talvez acostumado, o Vietnã seja a nova China, cara. a gente tá acostumado com Made in China, mas agora tem o Made in Vietnã. É, É que a China ela tinha uma população empobrecida, ou seja, uma mão de obra muito barata. Você pagava um salário mediano e já era enorme para um chinês normal. Então era mão de obra barata, mas conforme o país enriqueceu, os salários aumentaram junto e agora a mão de obra chinesa não é barata como antes. Mas o Vietnã, ele ainda tem essa mão de obra barata. Aí as empresas estão indo para lá, o país vai desenvolver e os salários vão aumentar. Assim a mão de obra vai ficar cara de novo. É meio que um ciclo. Mas a eu China ela está sei. num período de imenso desenvolvimento tecnológico, porque quando você se desenvolve na base econômica, o próximo passo para você manter o crescimento É é uma pirâmide. aprimorar, aprimorar sua técnica, aprimorar a tecnologia, a produtividade com o que você já tem. Se tornou literalmente uma pirâmide. É até surreal na China que os Estados Unidos, o orçamento desse ano militar é de 850 bilhões de dólares. Isso é surreal, é um orçamento muito maior do que da Segunda Guerra Mundial. Mas apesar desse orçamento militar gigantesco, os Estados Unidos ainda não alcançaram os russos e os chineses na questão dos mísseis hipersônicos. E eu acredito Os que. ouvidos do Irã? Como é que é? Eu não ouvi direito. Aqueles do Irã, pô? Não, mísseis hipersônicos. O Irã Ah, é famoso. lembrei agora. O Irã é outro assunto É muito os bom que drones, depois eu vou entrar. esqueci. É, Vai, deixa eu ver. Não, vamos tratar. Você sabe, você é especialista só na questão guerra e Ucrânia? Que eu tô querendo saber mais do Oriente Médio. Oriente Médio, Ásia no total, cara. Ocidente meio que, pra mim, já tá batido. A história, né? A influência ainda continua, cara. Felizmente eu moro aqui, então tem que saber como é que é a minha realidade. Mas conta aí. Pode continuar. você perguntou sobre. Vou só finalizar sobre os mísseis hipersônicos. A questão dos Estados Unidos gastarem tanto e não terem um resultado tão grande assim, o que parece é que é um lobby imenso das empresas de O do complexo setor industrial americano, militar. Complexo. exatamente militar. Por exemplo, o F-35 veio cheio de bugs
mas apesar dos bugs, ele estava sendo produzido massivamente, só agora que já está uma versão mais corrigida. Mas é impressionante como os russos, por exemplo, eles, em vez de fazer as chamadas Wunderwaffens, que é a tradução de armas maravilhosas, como os Estados Unidos, que fazem Javelin, fazem centenas de armas ultra sofisticadas, os russos fazem também armas sofisticadas, mas eles fazem as armas good enough, ou seja, boas suficientes. Por exemplo, os Estados Unidos É, produzem um Javelin e a Rússia produz de forma muito mais barata uma quantidade grande de artilharias. Não importa o quão sei. avançado seja a sua tecnologia, sempre vai ser brutal uma peça de aço caindo em velocidade imensa na sua cabeça. É qualidade Não importa. versus quantidade, essa disputa. Em certo sentido, sim, em certo sentido, mas os russos, eles conseguem uma qualidade suficiente, não é um produto sem qualidade, e também conseguem quantidade, porque uma frase de Stalin até, de que a quantidade é uma qualidade em si mesma. Exatamente. Entendi. E você perguntou do Oriente Médio, né? O Vamos ver. cenário, o cenário que Cara, eu vejo, a gente tem o Irã, apontando como uma grande potência regional, que já é, mas crescendo cada vez mais. O Irã tem uma população crescente, que já está em 83 milhões. Eu lembro que há uns tempos atrás, acho que na época da morte do Soleimani, eu vi a população do Irã e dava tipo 75 milhões. Aí pouco tempo depois eu fui olhar, a população estava, pouquíssimos anos depois, estava em 83 milhões. o É uma Suleimano morreu população, no início de 2020, pré-Covid. sim. E agora a questão dele. Peraí, em menos de 2 anos a população aumentou 6 milhões. Pô, eu acho que já é demais, né? Pior que eu acho que foi, se eu não me engano, porque realmente é um ritmo muito grande. Se não for 6 milhões, foi 4 milhões. Porque o Oriente Médio, né, a população é, digamos, Eles não mais são castrados. tradicional. Exato, exato, pode-se dizer dessa forma. E é um país que não é um país que só tem tamanho, etc. Eles têm, por exemplo, eles são bons de engenharia, eles conseguem fazer os drones deles, e os drones deles são a arma revolucionária nessa guerra da Ucrânia pelo seguinte: o Ocidente, como eu já falei, ele investe em alta tecnologia, mas os iranianos, eles fizeram o seguinte, um drone que a unidade, os russos pagam 20 mil a unidade. Ah, então tá Muitas barato. vezes, exato, muitas vezes o drone que vai lá e destrói um depósito de munições ucranianos, o míssil que se usa nesse drone é o dobro, o triplo ou até 5 vezes mais caro do que o próprio drone. Ou seja, se você abater esse drone, você já tomou prejuízo, mas você toma um prejuízo muito maior se você deixar ele operar. Assim, os russos compram centenas desses drones e eles cumprem seu papel e por um custo muito baixo, pelo seguinte. Tinha uma conta que fizeram que uma centena de F-35 dá milhares, dezenas de milhares de drones Shahed. Se eu não me engano, chega É, até a centenas de milhares de drones Shahed. é a mesma coisa que acontece lá em Israel, da questão do Hezbollah com as forças regulares. Um míssil teleguiado de abate para pegar uma chuva de artilharia do Hezbollah. E Hezbollah? um ataque do Hamas, no caso, Hamas, né? Hezbollah é do outro. é um ataque de saturação que Israel gasta muito nos mísseis, mas os alvos que eles abatem são tipo, $400 gastos para fazer esse foguetinho voar, e um míssil do Iron Dome é de 8 a 10 mil, porque é alta tecnologia de interceptação e tudo mais envolvido. Mas no caso do iraniano, pelo menos, é muito mais sofisticado do que um míssil do Hamas. É uma Que é tecnologia. patrocinado pelo Irã.
O Irã, cara, ele tem a população crescente, ele tem tecnologia, ele tem recursos minerais, uma produção de petróleo fenomenal, ele tem muitos recursos, como muitos elementos da tabela periódica, todos os minerais que eles precisam para E usar tanto aquecer na sua urânio. indústria bélica, também, tanto na sua indústria bélica quanto todo o setor de desenvolvimento do Estado, eles têm os minerais à disposição para usar e até para exportar. E é um governo bem pragmático, né? Um governo alinhado com o desenvolvimento do país, com a projeção de poder do país. Tanto é que a gente vê a atuação do Irã na guerra do Iêmen com os Houthis, que no caso há uma espécie de guerra fria no Oriente Médio entre os iranianos e Ex- sauditas e também entre os iranianos e os turcos. Volta e meia os Houthis, quando agora a situação meio que deu uma apaziguada, mas volta e meia os Houthis lançavam mísseis em direção aos petroleiros sauditas. E assim era um risco econômico enorme para a Arábia Saudita, porque se dá um incêndio numa refinaria de petróleo, é bilhões em bilhões e bilhões em prejuízo. Além de que o Irã ele está posicionado num ponto do Oriente Médio em que passa o Estreito de Hormuz, que é uma faixa de mar extremamente compacta, em que o Irã pode fechar aquilo lá e assim ele Fecha o bloqueia o comércio menor entre Europa e Índico. Emirados Árabes, Catar, todos esses países produtores Ah, de tá. Não, petróleo. se confundi o Estreito de Hormuz com o Canal de Malaca. Suez. Peraí, qual mesmo? O de Desculpa aí. Malaca, na Indonésia. Mas, então, aí, com, com essa chantagem que eles têm de fechar o Estreito de Hormuz, que eles têm agora tecnologia para tal, ou seja, eles têm uma quantidade muito grande de mísseis, e não são mísseis porcarias, são mísseis muito bons, que têm um alcance enorme e acertam os alvos. Eles podem fechar o Estreito de Hormuz, mesmo se eles fossem derrotados no fim. O estreito ia estar cheio de destroços e minas navais, ia ficar inutilizável por um tempo muito longo, ou seja, um prejuízo imenso para a economia internacional. Europeia. Isso aí podia, do mundo todo. Isso podia quebrar a globalização até. E ele também tem a projeção de poder dele através das milícias, porque como o Irã é o país mais forte da religião xiita, e a religião xiita ela tem poucos adeptos, então eles são minoria em relação aos sunitas, eles É têm tipo que... católicos tradicionais versus modernistas. Pode ser, eu só não sei qual desse lado é o tradicional e qual desse lado é o modernista. É, vai. Geralmente põe o mal, o maior, cara. Tudo que é maior geralmente é o mal. Tudo que dá sucesso hoje em dia é ruim. Ela vai falar. A gente, a gente tem muitos xiitas onde? No Iêmen, que é um país xiita. No Iraque tem uma população xiita bem grande. A Síria é um país de maioria xiita. E também espalhados por outros cantos do globo. Aí o Irã, ele usa essa influência dele na religião xiita para recrutar adeptos, ou seja, as chamadas milícias pró-iranianas. Então, a gente tem um exército de nativos iraquianos a mando do Irã no Iraque, tem um exército do Irã no Líbano, também é xiita, tem um exército do Irã no Iêmen, ou seja, um exército pró-iraniano no caso. E a gente tem um exército do próprio Estado-nação iraniano, que conta com milhões de pessoas, de população jovem para ser gasto numa guerra. Sim. Tô É um vendo inimigo aqui. muito temível, esse país. É, bem interessante. Total. O Estreito de Hormuz é Emirados Árabes e o Irã? Na região que tem Emirados Árabes Unidos, se não me engano, Catar, o Ah, Iraque, o Iraque ele tem que escoar seu petróleo pelo Estreito de Hormuz, e até os sauditas fazem isso também. É muito estratégico para a economia global.
Sim. Falando de Irã, o que que é aquelas manifestações lá de mulheres sem roupa, só com uma coisa tampando o bico das mamas, gritando ao alto e belo som que o Ayatollah e o regime têm que ser derrubados? É simplesmente a resposta do Ocidente ao Irã está fazendo a sua bomba nuclear e também enchendo a Rússia com mísseis baratos para usar na guerra da Ucrânia. Você nota que logo após começar esses drones iranianos na Ucrânia, já começou esses protestos de forma simultânea. E Nossa, nem parece que é organizado. é, é sempre um discurso extremamente de ideologia ocidental e teve também uma resposta a esses protestos no Irã em que houveram manifestações de apoio ao Estado e de apoio ao governo e foram imensamente maiores do que essas manifestações mais ocidentalizadas. Aí o pessoal sai quebrando tudo e tudo mais, mas sinceramente isso não vai causar um. Muita gente fala que o Irã vai quebrar, não sei o quê, vai ter uma revolução, mas não. A não ser que a CIA mande arma pra caraca para esses manifestantes, mas enfim. Tá, mas isso daí já é outro papo. É, também tem essa questão. Eu tô muito desatualizado politicamente pela questão de eu tenho que trabalhar e de outra, que eu também não recebo para estudar por isso. Mas nisso também tem a questão de daquelas fontes comprometidas. Você não vai querer assistir uma coisa, não vai querer ler a matéria do Globo sobre isso, porque você sabe, vai mentir sobre alguma coisa. Mas nisso, o que eu vi de e-mails da internet analisando essa questão do Irã era canais grandes, alguns analistas entre aspas militares, alguns entre aspas analistas militares que estavam falando sobre a questão do Irã, que falavam que eram protestos totalmente espontâneos e que estavam com a justa rebeldia contra o governo iraniano. E nisso eu achei muito estranho esses caras grandes que tinham uma carreira a zelar e uma confiabilidade a zelar também falando. Mas e aí, você que é um cara totalmente à parte disso, isso no Irã é Revolução Colorida? Peraí, dá pra ouvir o que eu disse tudo? Sim, eu respondi que sim. Sim, deu para ouvir perfeitamente. Beleza. E aí, o que Então, você vai falar? na prática, isso aí não vai ocasionar em nada, a não ser que os manifestantes estejam armados, porque é o seguinte, o pessoal começa a protestar e assim o governo iraniano simplesmente só detecta quem que Tá é um... financiando? Não, ele detecta quem que está protestando e já prende um monte de gente, ou seja, ele já prende um monte de pessoas que no futuro trairiam um regime, entende? Em caso de guerra, esse tipo de coisa. Agentes Sim. que poderiam ser recrutados por estrangeiros e tal, pessoas dissidentes, não é? Então, de certa forma, é útil para o regime esses protestos aí. E eu ouvi dizer também que os principais focos de protestos são as cidades com maioria curda no Irã. E os curdos Sei. são muito Expliquei um pouco influenciados dessa pelo... questão dos curdos no Oriente Médio, que eu sei pouquíssimo. O que eu sei disso é das lives que o Coles fazia falando mal do Assad e do Putin. Mas vai, fala. Então, tem esses protestos de população curda que ocorrem principalmente em lugar de maioria curda no Irã, por quê? Porque os Estados Unidos muitas vezes usaram os curdos como força disruptiva no Oriente Médio, na qual eles têm uma luta antiga por seu Estado, em que foi prometido na Primeira Guerra Mundial um Estado a eles que não veio, o Estado curdo. Aí os Estados Unidos se aproveitam disso e dão armas para curdos, fala, ataca o Assad lá, funcionou muito na Guerra Civil Síria.
E o Irã nota que a maioria desses protestos ocorre em cidade de maioria curda, que é o povo que está mais suscetível à influência americana. Eles não são radicais islâmicos, ou são? Ó, Bom, radicais islâmicos, eles são islâmicos, xiitas, sunitas, ou o quê? isso eu não estou lembrado ao certo, mas o que eu sei é que os Estados Unidos usam muitos curdos como agentes de influência americana, ou seja, acontece que o Irã, vendo que os protestos estão sendo na cidade de maioria curda, ele logo atacou os curdos no Iraque, junto com a Turquia, que a Turquia também começou a atacar os curdos. Porque, Inimigos exatamente, mortais se unindo contra um ponto em comum. exato. Ah, Sim, é sim. tipo, todo mundo batendo em curdo, porque a Turquia não quer separatismo curdo em suas fronteiras. Ninguém E, quer ser partido curdo. sim, porque os curdos eles querem criar um Estado e o Estado engloba território que atualmente é da Turquia. Aí o Irã e a Turquia juntos atacaram os curdos. Meio impressionante. Meio que eles fazem isso mais pela questão de que tem. Interesses em comum. É a mesma coisa que aconteceu nos Balcãs. Nossa, cara, é triste. Exatamente, é isso mesmo? Nos Balcãs? Estão usando estão usando alguma diferença entre povos para incentivar um separatismo e colocar o oprimido, entre aspas, oprimido, como um mártir e por isso financiar ele para conseguir destruir o É, opressor. é bem interessante você ter tocado no tema dos Balcãs, porque a gente tem, por exemplo, recente uma tensão lá entre a Sérvia e o Kosovo mais uma vez, mas que dessa vez ficou bem séria. A Sérvia nesse momento colocou muitos equipamentos na fronteira e tudo mais. Mas eu vou falar o seguinte, eu não acho que eles vão atacar agora, e se eles atacarem, eu acho que fizeram uma péssima decisão. Pelo seguinte, a Sérvia é cercada pela OTAN. A Sérvia tem 1% da população da OTAN. A Sérvia tem menos de 0,5% da industrialização da OTAN. Eu tô com o Google Então, Maps aberto. Vai, mantendo falar. não dá certo a Sérvia tentar um movimento contra o Kosovo agora. O que eles podem fazer é o seguinte: no caso de vitória russa na Ucrânia, aí eles vão ganhando gradativamente mais liberdade para tomar uma decisão mais enérgica pelo seguinte: a Rússia é a histórica aliada da Sérvia. A Iugoslávia, os sérvios na Iugoslávia só foram bombardeados porque a Rússia estava nos anos 90 totalmente quebrada e não tinha e mal tinha força para retomar a Chechênia, que é uma região bem pequena da Rússia que tentou o separatismo. Mas agora, se a Rússia vencer na Ucrânia, a Rússia vai conseguir vai conseguir primeiramente liberar seu exército para que ative em outras frentes. Aí você pode imaginar algo como o Wagner Group sendo usado em favor do Kosovo, ou seja, quer dizer, em favor da Sérvia, pelo seguinte: no Kosovo, no norte do Kosovo, tem uma grande população etnicamente sérvia que vive no Kosovo e ela é a fonte das tensões, porque o Kosovo toma umas medidas que desagradam essa população sérvia e tudo mais, e a Sérvia considera tudo aquilo seu território, mas a Sérvia não pode reagir, porque ela está sempre com a espada de Damocles sobre seu pescoço, porque a força da OTAN é muito maior. Só para Mas saber aqui. Não, vai falar. se a Rússia puder estiver livre, ela pode auxiliar a Sérvia tanto diplomaticamente, ameaçando uma carta nuclear, se a OTAN tentar algo na Sérvia, e também ativamente. Por exemplo, eu consigo imaginar algo como o Wagner Group sendo infiltrado no norte do Kosovo para auxiliar a população sérvia de lá.
porque a população da Sérvia é bem maior que a do Kosovo, então a Sérvia tem a vantagem numa guerra, mas não contra a OTAN, que é aliada do Kosovo. E, inclusive, esse conflito entre Sérvia e Kosovo tem um potencial de escalar muito grande, porque a gente já está num período de grandes tensões militares no mundo. A Rússia, se ela derrotar a Ucrânia, ela vai conseguir uma projeção de poder muito grande, enquanto a OTAN vai estar muito enfraquecida por ter esvaziado seus arsenais militares e pela sua derrocada econômica, que a economia da União Europeia, por exemplo, caiu muito. Não tem nem gás para abastecer suas indústrias o suficiente. Caramba, velho. Mas vai ter só isso? Cara, eu tô com o Google Maps Então, aberto. Não, só para ressaltar aqui a questão sérvia. Só para é saber, isso, pode quem é falar. que embrulha a Sérvia, que é da OTAN? Dos que fazem fronteira, quem é que é OTAN mesmo? Hungria, Eu tenho que presumo que seja. lembrar, Romênia, Romênia, Bulgária. A Croácia é da OTAN, os croatas e sérvios, apesar de falarem, conseguirem se entender em seus respectivos idiomas pela proximidade linguística, eles são inimigos, povos inimigos. E a Macedônia do Norte, ela tem Interesse. interesse na OTAN. Eu não lembro se ela chegou a entrar já na aliança. Mas é isso, mas não Bósnia. importa muito. Não importa muito porque o alcance dos mísseis e caças da OTAN é impressionante. Só de estar no mesmo continente já torna inviável para a Sérvia tomar uma ação mais Os caras enérgica. podem pegar um míssil da Sicília e jogar em Sarajevo. Sim. Eles. O cenário que eu vejo então é o seguinte: se a Rússia puder defender eles, aí isso torna mais provável eles poderem agir, mas ainda assim é extremamente arriscado da OTAN, apesar disso, ir para cima. Então, quanto mais a OTAN tiver enfraquecida economicamente e politicamente em seus estoques de armas, mais improvável se torna, e quanto maior a defesa russa, mais improvável dela buscar se envolver em outro conflito militar. Mas a discrepância de força ainda é enorme, então sempre vai ter elevado risco disso. A Rússia, ela tem como objetivo, com a crise europeia e com o corte de gás e tudo mais, tudo bem que a Europa meio que forçou a isso, mas a Rússia tem o objetivo de falir esses estados atuais, por exemplo, na Alemanha, o Olaf Scholz provavelmente vai rodar, e eles sabem, o Putin é um ex-KGB, e aí o FSB, que é o sucessor da KGB, é um órgão de inteligência extremamente competente. Eles sabem que o povo europeu ele está de saco cheio de progressismo, que ele está de saco cheio de ficar empobrecido por causa das elites De, europeias. Exato. de ter um Então, imigrante tomando emprego que era para ser o filho dele. exatamente, de ter sua cultura deixada de lado, das elites cuspirem na sua religião, no seu povo, na sua cultura, nas suas tradições, sabem que estão de saco cheio. Por isso que eu falei que eles estão tentando se vender como um Estado tradicional. Eles, sendo ou Dava não, é o que eles tentam passar, e é o que é interessante para eles se posicionar como um Estado oposto ao Estado das democracias ocidentais. E eles querem o seguinte: o que seria extremamente desejável para os russos são revoltas nesses países, desestabilizando seus inimigos, e com essas revoltas sendo bem-sucedidas, a subida de governos pragmáticos, ou seja, governos que buscam o desenvolvimento dessas nações até certo ponto, pelo seguinte: porque se o governo é pragmático, ele vai tomar a decisão mais interessante razoável. economicamente. E essa decisão é comprar o gás russo, porque o gás russo é muito barato. Eles estão pagando muito caro pelo gás americano que é transportado por oceano, vem liquefeito, é muito mais custoso. Muito, muito mais. Mas, É, então é isso, eles querem vencer a guerra da Ucrânia,
derrubar os governos inimigos, conseguir governos aliados e enriquecer com o comércio com esses estados da Europa. Assim, é uma forma deles destruírem a OTAN sem lutar. Já dizia no Arte da Guerra de Sun Tzu que a melhor vitória e a maior é vencer sem lutar. A Rússia, Sem o Putin desembainhar a mesmo, espada. sim, o Putin mesmo, ele disse que ele sabe, é óbvio, se você olha o número de caças da OTAN, potencial industrial, artilharia, você sabe que no campo de batalha a Rússia, no presente momento, ela não ganharia uma guerra contra o potencial industrial, militar combinado de todos os países da OTAN, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental toda, etc. Mas eles podem enfraquecer seu inimigo sem luta, de modo que a OTAN ela se desintegre, que ela se enfraqueça até um ponto que a Rússia consiga vencer num potencial conflito militar. Essa é a vitória de vencer o inimigo sem lutar com ele. Matar por inanição. Seria. Tipo isso. Exatamente. Eu estava Enfraquecer formulando até que até se sobre desintegre. isso. Não vai falar. Porque, sendo franco aqui, imagina que tem uma guerra entre a Rússia e a OTAN. O cidadão português, por exemplo, espanhol, está de saco cheio do governo, de um monte de problema pessoal do país dele. Agora, imagina que agora você é mãe e pai, você tem que mandar o seu filho para morrer lá do outro lado do continente, no leste europeu, numa guerra que não te diz respeito, uma guerra que não é nas suas fronteiras, que não é no seu quintal. Você tem que mandar seu filho para morrer lá. Você que já tem uma natalidade ruim, uma população envelhecida, você vai mandar a pouca população jovem que seu país Você vai tem. mandar seu Vai, filho único e morrer lá nas trincheiras de Kharkiv. vai mandar ele para. Você já é fraco, vai mandar o futuro do seu país para morrer numa guerra. Você que tem tantos problemas, que tem sua cultura, que você é contrário a isso. Você, sei lá, é surreal essa situação, sabe? Colocando no lugar, é extremamente provável que muitos países da OTAN não iam honrar o chamado. Não iam, ou não iam por muito tempo, porque mandariam uma força expedicionária, ia ter protesto massivo em suas capitais e cidades, e o país sairia da guerra de um jeito ou de outro. Porque a OTAN é muito grande e tem muitos interesses conflitantes na aliança. Muitos países estão na aliança pelo seguinte: para ganhar os benefícios econômicos militares que se ganha ao fazer parte da OTAN. Por quê? Ao estar como membro da OTAN, você tem acesso a tecnologias exclusivas e restritas dos aliados dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos lançarem um caça, você pode comprar ele com desconto, você pode participar da aquisição, você pode receber parte das tecnologias presentes no caça. Você ganha dinheiro do governo americano para você usar no seu país, que em teoria iria para a defesa. Inclusive o Trump, ele reclamava muito disso, que a OTAN, os países da Europa, eles não contribuem o quanto deveriam para o orçamento da aliança, que a maioria vem dos Estados Unidos. E a Turquia, por exemplo, ela é um país que a economia às vezes passa por muitos problemas, mas seu exército é sempre moderno e com tanques muito bons e tudo mais. Por quê? Porque eles se aproveitam de tudo da OTAN. Eles recebem tanques com desconto, recebem dinheiro, tecnologia para ter um exército bom. Porque a Turquia é um território talvez o mais estratégico, é um território mais estratégico da OTAN, porque eles controlam o Estreito de Bósforo e Dardanelos, que é basicamente por onde os russos têm que passar para ter acesso ao Mediterrâneo e ao comércio internacional. É o único porto de águas quentes que a Rússia tem é no Mar Negro, em que um pouco mais à frente tem a Turquia que pode bloquear a seu bel prazer, porque ela controla Istambul, ela controla esse estreito. Falando nessa questão de Turquia e OTAN, você falou em interesses conflitantes na OTAN. Um deles, que eu lembro de cor, que eu vi até num vídeo do DGP Mundo falando sobre,
É Chipre. Tem a Chipre, disputa Grécia por e direito. Turquia, ambos lutam por essa ilha. Sim, exatamente. A Turquia e a Grécia, se eu não me engano, em 2019, 2020, teve tanta tensão entre eles que teve um navio que abalroou o outro navio. Foi um navio grego que abalroou um turco, ou vice-versa, eu não lembro qual, Como assim, mas um Abarro? navio bateu de frente, um navio bateu de frente Ah, com o outro. Eles não dispararam, mas um não muda a rota. Eu não vou mudar a rota, eu tô nas minhas águas, o outro não vou mudar a rota, eu tô nas minhas águas. Não vou atirar, mas os dois colidiram, para você ter ideia. Aí ficou um dano tremendo no navio, se você ver as fotos. Aí é nesse pé de guerra. O Erdogan já falou sobre lançar um ataque surpresa na Grécia, fez referência a batalhas que os turcos ganharam contra os gregos, porque a Turquia nunca superou a independência da Grécia em 1800 e século 1800. era tudo otomano? Era do Império Otomano e a Ah, Turquia e a nossa, Grécia verdade. tem muita disputa de ilhas. É muitas ilhas entre eles, aí tem aquela disputa que você já conhece. Principalmente em algumas que tem petróleo, que a Grécia diz que é deles, que a Turquia quer para eles e etc. Aí Sim. é nesse nível. Esse é o mundo pós 1485. Peraí, foi quando mesmo que. E a Turquia eu considero um estado muito mais forte que a Grécia. A população da Grécia é muito mais envelhecida, a população turca não, se eu não me engano, não é tão envelhecida, é normal até. E a população da Turquia é de 80 a 83 milhões e a população da Grécia é 10 milhões, sendo que uma grande parte são idosos. Então, é uma diferença de poder muito grande. Também na quantidade de equipamento militar, a balança pende a favor da Turquia. O mundo pós-Constantinopla é uma loucura. Total. Peraí, como. Tá. Teve. Foi, deixa eu adivinhar como é que a Turquia foi anexada pela. Ou como é que a Grécia foi anexada pela Turquia. Tomou Constantinopla, rumou logo a Europa. Pegou parte dos Balcãs, o Império Otomano, e foi para as ilhas gregas. Nisso, tomou o controle em 1600, sei lá quando. Foi? A queda de Constantinopla foi em 1480, se não me engano. Não, 1453, eu estava precisando aqui Isso, mesmo. exatamente. Aí foi mais ou menos, foi ladeira abaixo. Eles tomaram Constantinopla e já foram pro ocidente todo. O Império Otomano era extremamente forte. Teve uma batalha que foram, se não me engano, 380 mil do Império Otomano contra alguns milhares de cristãos na Batalha de Viena. Eles chegaram até Viena. Viena é a capital da Áustria, ou seja, eles estavam nas portas da Alemanha, que no caso era o Império, o Sacro Império Romano Germânico. Aí Sim. o Papa convocou a Santa Liga, Sei, a Santa Liga. Santa Aliança, aí os turcos quase tomaram até Viena, eles queriam marchar até sobre Roma, queriam tomar a Europa toda. Essa batalha é capaz que seja até mais importante que as cruzadas. Aí o que salvou nessa batalha, que a cidade estava prestes a se render, porque os turcos usavam canhões, eles cavavam embaixo das defesas da cidade, que era muito bem defendida, muralhas impressionantes, eles cavavam embaixo e explodiam armazéns de pólvora lá embaixo. E Sim. o que salvou foi 20 mil poloneses, cavalaria pesada polonesa do rei Jan Sobieski, apoiado também por tropas do Sacro Império e da Itália. Aí foi eles que salvaram a cidade de Caí e expulsaram os otomanos, os sardos alados poloneses. Uma tropa de 20 mil homens montados em cavalos, pura cavalaria, eram os tanques do seu tempo. É. Também teve a Batalha de Lepanto no Eu ia século falar 1500. exatamente dela. Isso. Aí nela os cristãos ganharam em desvantagem, que se os otomanos ganhassem, eles iam invadir até Roma, iam tornar até Roma um estado muçulmano anexado pelo Império Otomano. Eles Inclusive, eram.
Vai falar. Conta-se muito da aparição de Nossa Senhora nos céus dessa batalha. Aí que até os muçulmanos teriam relatado essa aparição de Nossa Senhora. Sim, é bem documentado sobre Lepanto, cara. É meio que os otomanos em 1500, 1400, depois de Constantinopla, meio que eles viraram os hunos, 1000 anos após. Basicamente. Exato. E falando de outro estado que também tem essa mania de império, e o Erdogan, ele quer basicamente reconstruir o Império Otomano. Inclusive, ele quer se juntar ao Azerbaijão, passando por cima da Armênia, para se juntar ao Azerbaijão, porque o Azerbaijão tem população turca, é um país de turcos também, e mesma religião Sei. e tal. E quem não quer isso é o Irã. O Irã, ele é aliado da Armênia, e o Irã, ele tem 1/5 da sua população azeri, ou seja, 1/5 da sua população turca. E o Azerbaijão é um aliado da Turquia e de Israel, que são os dois inimigos do Irã. E o que o Irã teme é que o Estado do Azerbaijão e Turquia comecem a fomentar revoltas de turcos dentro de território iraniano, que é os turcos contra os persas em território iraniano. Árabe. Ah, não, É, peraí. Só uma pergunta étnica mesmo. Persa, vou falar, árabe e turco tem. Não, persa e árabe eu sei que tem diferença. Turco e árabe tem. É grotesca também ou não? tem diferença, tipo, a religião é a mesma, mas o turco, ele é um povo originário de uma região da Ásia Central e o árabe é da Península Arábica. Aí tem seus costumes diferentes, mas é Ah, basicamente tá. isso. Então, sei. Vai, pode ser, dissertar agora. Então, o Irã não tem interesse na expansão da Turquia para perto das suas fronteiras, nem no estado, no Azerbaijão e Turquia, fomentando insurgência e caos dentro do país. Então, ele é aliado da Armênia. E uma coisa que meio que deu um alívio para a Armênia na guerra contra o Azerbaijão foi que o Irã mandou suas tropas para o sul do Azerbaijão, faz fronteira. Ou seja, meio que uma ameaça de invasão se o Azerbaijão continuasse avançando. A Armênia, eu não vejo muito futuro para ela, porque é um estado de população É um envelhecida. país europeu na Ásia. Se eu não me engano, ele tem aborto liberado ainda e o Azerbaijão não. Isso acabou com o país, porque o país tem tipo, 3 milhões de habitantes e é um país pobre, e pobre no sentido de não ter excedente como indústria e tudo mais. E o Azerbaijão é um país com uma população muito mais jovem, tem 10 milhões de habitantes, ou seja, mais de 3 vezes a população da Armênia, muito mais riqueza, porque é um país rico em gás e petróleo, e população muito mais jovem, mais numerosa, mais jovem e com mais recursos. E aí do lado tem a Turquia. A Turquia tem 83 milhões de habitantes, um exército com milhares de tanques equipados no padrão OTAN, e do outro lado, ou seja, no outro flanco da Armênia, ou seja, já tem que lidar com uns 10 milhões do Azerbaijão, e do lado tem os 83 milhões de turcos, e a Armênia é um estado de 3 milhões de pessoas, então não dá. O país Me seria lembra a simplesmente. Polônia, Varsóvia, em 1939. Exato, é um país cercado, mas a Polônia é muito mais forte em comparação a seus inimigos do que a Armênia em comparação a Turquia e Azerbaijão. A Polônia era mais fraca, mas a Armênia é extremamente inferior em recursos e tudo mais. Ela está cercada de dois gigantes, mas em cima dela tem a Rússia, que é o que basicamente assegura a existência do Estado armênio. E abaixo dela, o Irã. Então, dois aliados muito poderosos, sabe? Para equilibrar a balança de poder. Mas se estourar uma guerra na Armênia que envolve esses grandes países, a Armênia está devastada, sabe? A solução Sim, para eles seria, acho que, ser anexados pela Federação Russa ou pelo Irã só para garantir uma proteção, sabe? Porque é uma situação muito vulnerável. Se eles tivessem as bombas nucleares da Rússia
como proteção, ou se eles tivessem o Estado iraniano como proteção adicional também, seria melhor para eles, porque o Azerbaijão e a Turquia estão doidos para passar por cima do país e se unirem por terra. Basicamente isso. Sim, entendo completamente isso. Como eu acho que eu já tomei uma grande parte do seu tempo aqui, vamos lançar uma última questão aqui e depois a gente marca um outro dia para falar só exclusivamente de América do Sul. Beleza. Fala então. Não, América do Sul, tô querendo falar Amazônia. Mas vai, escolhe alguma região do plano terrestre para conversar. Eu vou falar sobre a Acertar, na França. realidade. França. A França é um país que ainda tem essa mania de império, nunca sumiu deles. E o que vai acontecer é que teve uma coisa muito engraçada esse ano, que foi a greve do setor de combustível, que a gente viu em Paris, basicamente a polícia carregando suas viaturas porque acabou o combustível. Mas o que a França vai fazer no cenário de Europa afundando? A França tem suas indústrias e ela precisa de energia barata, recursos plutônio para suas usinas nucleares. Ela vai fazer o seguinte, ela vai se lançar na África mais uma vez, patrocinando golpes, insurgências, às vezes atuando ativamente no norte da África, que são a área das suas Argélia? ex-colônias. Sim, Argélia e demais ex-colônias francesas. E de lá ela vai colocar governos aliados e no Mali, principalmente, e buscar se beneficiar dos recursos desses países mais uma vez. Inclusive, africano, no geral, odeia francês porque eles estão atrelados a um sistema bancário, sistema monetário vinculado ao sistema francês, aos bancos da França, e basicamente explora muito eles, esse sistema. É Aí a banco, gente vê cara. É o banco francês. pois é, aí tem o Wagner Group, que começou a atuar no Mali em parceria com o governo local, e os franceses se retiraram e foram substituídos pelo Wagner Group como no Mali, no caso, como meio que os aliados do Estado local. Tem a E questão também claro, da Legião Estrangeira Francesa, sim, que é uma coisa que uma galera que eu conheço e é milico, é interessado, sempre comenta ou fala que quer participar. Não, mas e sobre o Mali, é isso? É sobre essa questão do Wagner Grupo na África contra a França, é mais ou menos isso? sim, e a França também tem os interesses dela aqui no nosso continente, pelo seguinte: o Brasil é a potência agrícola que a gente conhece. É. E a gente estava com um projeto de começar a exportar nossa agricultura para a União Europeia. E a França não quer isso, porque a França é um estado de terras planas e muitos rios. Ela domina a agricultura na Europa e ela não quer competir com o nosso agronegócio, porque muito provavelmente eles perderiam, porque a nossa produtividade é muito grande, então eles não querem competir com o nosso agronegócio. Além disso, tem a Guiana Francesa, então. Tem os interesses da França conflitando com os interesses do Brasil, até na questão da Amazônia e tal. Por isso que esses estados como os Estados Unidos de Biden, a França, a União Europeia no geral, sempre vem nos acusar de estar desmatando, queimando a Amazônia e tudo mais. O que agora provavelmente vai diminuir, porque eles colocou o Lula, que é um governo aliado. O Lula subiu principalmente com o apoio de muitos bancos e banqueiros internacionais e nacionais. E ele já mostra que ele aderiu totalmente a essa pauta de meio ambiente e tudo mais, e esses países não se importam com o meio ambiente. É tudo sobre projeção de poder para cima de nós. Não, não, Quando a cara, não gente pode começa, comentar do nosso Nine Fingers. Ele é quando a o. gente, Ele é o. É L Word, que não pode ser comentado. Tá, mas vai falar.
Mas, então, quando a gente começa a apresentar algum grau de ameaça ou desenvolvimento próprio, eles logo vêm nos acusar de desmatar a Amazônia e tudo mais, ou de direitos humanos, direitos indígenas. Por quê? Porque é uma forma de nos neutralizar, é uma justificativa para nos impor sanções. Não, não vou colocar sanções a ele porque ele é uma ameaça a mim, eu estou colocando sanções a ele porque ele desmatou a Amazônia, porque ele feriu os direitos dos povos Pirara lá do Piauí, e também pela quantidade de riqueza das nossas reservas indígenas, sabe? Reservas em áreas muito ricas em todo tipo de minério que você imaginar. E dessa forma, eles podem no futuro fomentar um separatismo ou uma internacionalização da Amazônia. A Colômbia é o estado extra-OTAN, é o principal aliado extra-OTAN. E o presidente de lá já está treinando tropas americanas para atuar na Amazônia de forma ao quê? A combater queimadas, é a justificativa deles. Mas a gente sabe que as tropas americanas na Colômbia não estão treinando para combater queimadas, estão treinando para operações contra o nosso país. Inclusive, a gente nota que somos um país totalmente sem defesa, porque a gente não tem defesas aéreas de longo alcance. Os caças da OTAN poderiam só voar nas nossas cabeças. E eles não ficariam só invadindo pela Amazônia, pela mata. Eles iam bombardear nossos centros industriais, nossas infraestruturas de energia, de usinas hidrelétricas. O que a E a gente já gente tem não de tem escasso, defesa eles só contra eles. iam dizimar. Tipo o ABC Paulista. Exatamente. Exatamente, o exército está treinando na Amazônia, mas não é na Amazônia que eles vão atacar de início, porque eles vão desmantelar o nosso país com bombardeamento massivo a infraestruturas. E a gente não está buscando adquirir o armamento para combater isso. Tinha E tudo aquela. indica Não, tinha basicamente aquela. isso. É. Só isso. O que a gente tinha de Ah, interessante em comprar era um blindados mais modernos, só que. Nossa, já deu um desgosto, não quero nem você imaginar. viu, você viu, você Eu viu, né? sei, cara. Um juiz impediu a compra de 98 blindados. Tudo bem que depois a justiça liberou, mas tipo, um juiz Ah, liberou? só. Agora a gente pode comprar, mas tipo, um só juiz tinha conseguido obstruir todo um processo que durou 10 anos. Ou seja, esse é o estado que a gente está. Tipo, os Estados Unidos são a polícia do Guerra mundo e entre eles poderes, podem. cara. Os Estados Unidos são a polícia do mundo e eles podem influenciar qualquer pessoa aqui dentro que tem alguma relevância, eles podem influenciar e isso obstrui todo o nosso processo de defesa e demais questões. Chantageando. Sim. Outro ponto interessante do Brasil é que, segundo o geógrafo Mackinder, que é da época da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, ele diz que só tem dois possíveis países que poderiam rivalizar com o potencial humano geográfico dos Estados Unidos. Um desses é um país que englobasse toda a bacia do Prata na América do Sul, ou seja, um país que englobasse grande parte do Brasil e a Argentina, porque a bacia do Prata é uma cadeia de rios em que é muito fácil você escoar sua produção tanto para o mar quanto internamente. Também é uma região muito rica em minérios e em terras agrícolas. Então, um potencial geográfico de alimentação, mineração e desenvolvimento enorme. E o segundo país é um país que ocupasse toda a Eurásia, ou seja, é um país que englobasse basicamente o que o Império Russo englobava. O Império Russo, inclusive, ele foi desmantelado por causa desse medo do poder dele, porque Ah, o RSS. exatamente os Estados Unidos eles patrocinaram a Revolução Bolchevique. Eles queriam a fragmentação do Estado Russo, porque um Estado que conseguisse consolidar aquelas terras todas seria imbatível. Então eles aproveitaram o momento de fragilização do Império Russo e grande parte
de banqueiros dos Estados Unidos financiaram a Revolução Bolchevique. Então, você pode ver, a Rússia nunca consolidou 100% o seu estado lá, porque ela não conseguiu desenvolver a sua indústria fortemente a tempo no Império Russo, apesar de já caminhava para isso. E, literalmente, em muitas batalhas, o soldado russo ele ia caminhar sem chinelo, sem sapatos, no caso. Para você ver como deram tudo de si na Primeira Guerra, depois teve uma guerra civil, uma revolução, e é isso aí. Inclusive, eles impediram dois países de tomarem o chamado Heartland, que é esse país na Eurásia que poderia rivalizar com os Estados Unidos. O primeiro é a Alemanha, o Império Alemão, porque se ele consolidasse suas conquistas naquela região, ele podia ser a nação mais poderosa da Terra. Aí, em segundo, o Império Russo, que também poderia ser a nação mais poderosa a rivalizar com os Estados Unidos pelos recursos, pelos rios, pela produção agrícola e pelo potencial humano de população. Então, as guerras dos Estados Unidos têm sido basicamente para impedir que surja uma nação mais forte que eles, para manter seu status como a potência hegemônica mundial. Até a Exato. atual guerra da Ucrânia, se você vê, ela aconteceu por causa que a Alemanha ia inaugurar o gasoduto Nord Stream 2, ia comprar muito mais gás barato da Ah, Rússia. aquele que quebrou? Exato, Aquele que teve vazamento. Ah, entendi. aquele que foi destruído em condições muito misteriosas, né? Que foi abatido dentro do oceano, que É, até onde eu saiba, mísseis que exatamente. caem no oceano não são muito fáceis. Pois é, um evento natural muito estranho. Estranho. Mas então, aí no que a Alemanha ia ser jogada no colo russo de vez, porque ia comprar tem muito mais gás do que já comprava, e a Rússia ia enriquecer muito, e os dois países iam virar aliados totalmente. Os Estados Unidos já começaram a financiar, encher, lotar de armas na Ucrânia, até que a Rússia ficou extremamente incomodada com aquilo, reagiu, cercou o país, atacou. A Ucrânia atacar as regiões separatistas de Donbass, que falam russo, é uma longa história. Nesse Tem daí. uma longa história de segregação da população falante de russo no país, que é metade da população. Mas, enfim, aí os Estados Unidos encheram a Ucrânia de armas para iniciar a guerra da Ucrânia. A guerra se iniciou e eles conseguiram seu objetivo de impedir a Alemanha de ser jogada no colo russo. E após isso, para garantir que isso ia acontecer, eles foram lá e explodiram o gasoduto Nord Stream 2 e Nord Stream 1. E zero. Deixa eu ver aqui. Com questão. Pô, eu lembro de alguma questão atual que tá rolando e eu não sei de muito. Lembrei! FTX. Ucrânia. Você tá ligado como é que é isso? Era uma agência de cripto, né? Eu não aprofundei muito no assunto, mas eu sei Não, que cara, eu tava querendo saber sobre isso. eu não sei muito do assunto, mas eu sei que tinha fortes ligações do criador com o governo ucraniano, que ele usava muito das FTX para financiar e também com o Partido Democrata. Eu Mas sei. Hunter Biden. a fundo eu não posso falar muito. Não, se você quiser, você fala. Eu vou ter que editar. Só cortar mesmo. Tranquilo, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Ah, tá. Bem, então. Você tá ligado num personagem, num gordo que acredita na sociedade sem Estado, que é barbudo, que foi no Monark, que falou que não tem nenhum Já, problema em crianças. Tá, então você vai falar. Beleza. já quando a guerra Ele. acabar, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no canal desse cara e ver todos os novos vídeos falando. Pô, a Rússia vai colapsar em 3 dias, galera. Calma aí, calma aí. Esse é Não, ele um, vai esse falar a questão. Isso daí é uma vai ser operação um pouco. psicológica russa. Exatamente. É impressionante, cara. Porque, segundo o cara, a Rússia já faliu 500 vezes, ninguém na Rússia quer lutar,
mas está na guerra até agora, é basicamente o país mais resiliente da história. Um país falido em que ninguém quer lutar, está na guerra até agora. Vamos. E se ganhar a guerra, cara, Os mísseis já acabaram 500 mil vezes. impressionante. Eles estão tendo que exportar mísseis de últimas da Segunda Guerra vindo do Madagascar e coisas extraordinárias. Pois é. Nossa, absurdo. Falando na guerra da Ucrânia, inclusive, Mano. nossa, eu poderia fazer lives e lives falando dessa guerra, que é o assunto que eu mais gosto de falar, mas Ah, se você não tivesse esposa, eu até que aceitaria isso. sim, eu acho até que esse vai ser o último comentário, porque eu vou ter que sair Eu aqui, sei, tanto bateria é pouco. que, nossa, as mulheres que convivem junto conosco, uma é minha mãe e a outra é você, só esposa, já estão meio alteradas, então vamos logo ao final. Total. Então, o que eu tava Aí, falando mesmo? o Guerra da Ucrânia, novidades. Então, a gente vê um cenário em que a Rússia desmantelou a logística ucraniana pelo seguinte, que esses ataques à energia que a mídia fica falando, que foram ataques contra os civis, para matar os civis de frio, não. O Ocidente fez a mesma coisa na Líbia, no Iraque e demais países que invadiu na Iugoslávia. Tem um objetivo militar. Os trilhos eletrificados compõem mais da metade do sistema ferroviário da Ucrânia. E atacando as centrais de energia, eles desmantelam, eles param, eles interrompem o fluxo de trens, entende? Os trens da Ucrânia, eles param de rodar e assim não dá para transportar tanques e artilharia em grande quantidade. Se você for transportar tanques e artilharia em caminhões, vai ser extremamente difícil, ainda mais que o solo ucraniano é extremamente difícil, tanto com Pantanoso? neve Ah, quanto não, pantanoso não é. a lama Rasputitsa, que é uma lama lodosa que escorrega muito, e afunda e escorrega muito. Sei. Tanques e artilharia são equipamentos pesados, assim como as munições, então você precisa de trilhos de trem para entregar esse material. E a Rússia atacou as centrais de energia para interromper tanto isso, quanto as comunicações do inimigo. Então, a gente tem um país pouco abastecido, um país em que se queimou muito seu exército na cidade de Bakhmut, que é uma cidade muito importante, porque é a base para. Logo vocês vão ouvir falar, quando Bakhmut cair, vocês vão ouvir falar do cerco à cidade de Slaviansk e a cidade de Kramatorsk. E o exército ucraniano está queimando seus homens lá, porque eles estão em Bakhmut fica no terreno baixo. E os russos ocuparam terreno alto em volta da cidade, em outras vilas nos arredores da cidade, e estão só mandando artilharia dia e noite. Aí o comandante do Azov, e ele relatou que corpos ucranianos estão espalhados por todo o chão da cidade pelo seguinte: eles estão na desvantagem tática, mas o governo continua mandando homens para lá porque se a cidade cair, abre brecha para o cerco a Slaviansk e Kramatorsk. Então eles estão queimando os homens, o que não é uma boa estratégia, pelo seguinte. Eu não gosto do Mao Tse Tung, mas ele tem uma frase que é verdade. Ele diz: perca os homens, mantenha a terra. A terra, os homens. Não, como é que é? Perca a terra, mantenha os homens. A terra pode ser conquistada novamente. Perca os homens e mantenha a terra. A terra e os homens estarão perdidos. Ou seja, você tem que manter a capacidade de lutar do seu exército e não simplesmente o terreno, exceto raras exceções. Por isso que os russos têm lutado no início da guerra com uma força muito reduzida de soldados, até que eles evacuaram Kherson e uma parte de Kherson e Ah, eu ia Cherson. perguntar sobre exatamente Kherson, aquela cidade que foi retomada bravamente pelos ucranianos depois de Não é o 6 que meses. rolou, exatamente. Os russos, eles se retiraram, não teve uma batalha. Teve escaramuças todo o tempo, mas não teve uma batalha decisiva que expulsou os russos de Kherson. Eles simplesmente viram: bom, avançar daqui vai ser difícil,
Eu abastecer aqui está um pouco difícil. Então eu vou retirar meu exército daqui para ele lutar num fronte melhor abastecido e em que ele seja mais útil. Os caras se Assim, esquecem de Azovstal. é, a Ucrânia tem lutado no estilo soviético, que é de mandar homens e mandar homens, não dar terra nenhuma, mas eles lutam no estilo soviético sem ter a população soviética. A vantagem de população é 4 vezes maior para o lado russo, ou seja, o potencial de recrutamento e É também. mais um. Tá quase se tornando um sacrifício, não é algo lógico. Exatamente, exatamente. Também os homens, quer dizer, os equipamentos são maioria para o lado russo. E mas eu até que eu criei uma espécie de justificativa na minha mente do porquê que eles devem estar fazendo isso. E eles sempre reclamam da escassez de material, tanques e artilharia. Em Bakhmut, o governo ucraniano relatou que a desvantagem de artilharia chega a ser 9-1. Se eu não me engano, foi o Arestovich que falou. E eu acredito que eles mandam os homens para o moedor de carne porque eles sabem que se eles perderem o terreno, eles não têm material ofensivo para atacar. Eles não têm tanques e artilharia suficiente para retomar, mas eles estão em posição de defesa, o que é, de certa forma, a maior vantagem que eles têm naquele terreno. Então, nesse sentido, eu até que entendo eles manterem o terreno a todo custo em detrimento da capacidade do material humano do exército, mas eu ainda não concordo. É muito melhor você manter É algo muito o seu exército. sádico fazer isso. Sim. E o Coronel Douglas. Opa, pode falar. McGregor. Não, não, vai McGregor. falar. O Coronel Douglas McGregor, ele defende que até janeiro pode ser que já aconteça a ofensiva russa, e o governo ucraniano também indica isso. Aí, no mais tardar, falam de fevereiro e março, para o início da ofensiva russa por outros frontes, no caso, pelo fronte norte e pelo fronte de Kharkov. Então, a gente tem o exército ucraniano já desgastado e tem a Rússia preparando novos exércitos para a conquista. E vocês podem ler muito mais sobre isso no meu canal Telegram, no Twitter, porque aqui eu tenho que falar muito resumidamente mesmo. Isso tanto Detalhes. é que eu vou ter que te cortar, porque você não pode falar de alguns assuntos. Tanto é que o YouTube. Não, ou eu ou o YouTube vai ter que cortar isso daí, porque vai ser politicamente correto. Por mim Pode crer, falaria, mas já que a plataforma não é minha, então vai. tranquilo. Então, o que eu vejo é que a Rússia poupou seus homens em detrimento do terreno. Tanto é, mesmo recebendo tantas críticas de recuaram, a guerra está parada faz meses, meses. Mas ninguém lembra da ofensiva, da contraofensiva fracassada que teve da Ucrânia no fronte sul em Kherson, antes da tomada de Kherson, que os russos se retiraram meses depois. Mas meses antes teve diversas tentativas de retomada que falharam e queimaram muito material humano e equipamentos das forças ucranianas. E eles vêm desgastar seu exército em toda a guerra até agora. Não que os russos não tenham errado, eles erraram principalmente no início da guerra, tiveram colunas e colunas de equipamento russo destruído. Isso é uma vitória que realmente é uma vitória ucraniana no início, mas não tem jeito. Acredito que até março, abril, a gente já vai ver a guerra tomar um revés totalmente contrário à Ucrânia, Um com ano de grandes guerra, então tomadas você de acha que território. vai voltar o mesmo gás do que antes? Sim, exatamente. Principalmente porque os depósitos de combustível e munição das forças ucranianas estão sempre vulneráveis à aviação russa. Essa é uma questão, a questão logística também de mobilidade de armas, Sim. essas coisas assim. Tem um É ditado muito. que diz, Vai tem um falar. ditado que diz, generais ruins falam de soldados, bons generais falam de logística. É.
A questão é a seguinte: é muito mais trabalhoso você movimentar uma linha a rodoviária para levar canhões e outras coisas do que possivelmente você levar peças de artilharia por trem. Sim, Ou eu tô com errado? certeza. Principalmente à Sim, noite. até porque a maioria dos equipamentos da Ucrânia, por serem equipamentos ocidentais e pelas indústrias ucranianas estarem destruídas ou sem energia, os equipamentos têm que ser Donbass? reparados. É, toda a Ucrânia está sem energia e com indústrias bombardeadas. Os equipamentos, os tanques e os canhões, eles têm que ser reparados na Polônia. Tem energia, tem indústrias e tudo mais. Aí ela tem que fazer uma viagem lá do Donbás até a Polônia. É uma distância absurda, é demorado e é muito custoso. Isso aí é brutal, é um divisor de águas também. Beleza. Mais alguma coisa? Só isso. Eu espero que até março a gente já veja grandes tomadas de território por parte da Federação Russa por causa do esgotamento ucraniano. E eu acho que pode encerrar a live, porque Mas nós não é dois já estamos live, com é muita vida. gravação. É, mas Exatamente. vai querer. Só pra ver logo. Vai querer marcar outro dia ainda esse ano ou vai estar puxado? A gente conversa, eu tomei sem previsão porque eu Mulher. vou fazer umas mudanças de casa e tudo mais também. É, entendo. Entendo. Mas eu entendo plenamente o que você quis. Foi um prazer aqui essa É, gravação. Muito bom conversar desses assuntos. Precisando, tamo vamos, aí. vamos só fazer uma retrospectiva dos momentos mais sem senso da guerra da Ucrânia. Tem algum episódio fatídico a lembrar da guerra? Fatídico para qual lado? Não, não, é sem senso, no sense da guerra. Você tem. Hum, Eu acho engraçado a cobertura da mídia ocidental. Tipo, se você ficar vendo isso, você realmente vai achar que a Rússia tá Ghost de tomando uma Kiev. porrada. Que logo a Ucrânia vai estar nas portas de Moscou, porque toda vez os russos vão ficar sem mísseis. Os russos estão sem mísseis desde abril, os russos estão sem munição. É o que falavam desde o início da guerra, isso aí dos mísseis. Né, É, essas lorotas de propaganda. fazendeiro ucraniano que destrói 3 tanques com uma panela, com a frigideira. O país foi literalmente assassinado em prol de defender as elites do Ocidente. Comenta algumas coisas meio bizarras que aconteceram na guerra. É pior que guerra é comparável bizarro. Tipo, Tomaram Batalhão a posse. Azov ou Travecão sendo barrado para lutar na guerra. Tem uns casos do batalhão de Azov na saída de Mariupol. Eles se vestiam de mulher para escapar do cerco que os russos impuseram na cidade. Interessante, cara. É real mesmo? Sim, eu acompanhei no Telegram, tem as fotos todas, a identificação dos soldados, os documentos, as imagens. Prenderam? Conseguiram prender quantos? Alguns escaparam, mas realmente uma boa quantidade, algumas dezenas foram pegos nisso daí. Caraca, aí depois. É onde que mesmo que tá Azovstal? É Na Mariupol? Mariupol, isso. Nossa. Acho que o golpe mais forte contra o moral russo foi a retirada de Kharkiv, foi para poupar homens e eles recuaram para trás do rio, que é o objetivo, o ponto mais defensável. Mas o russo, ele quer ver avanço. O cidadão russo está muito bravo com o Estado, porque o Estado está lutando taticamente, mas o povo, ele quer. Até a gente, todo mundo é acostumado a ver jogos, É, filmes de sim. grandes manobras, Alemanha derrotando países em semanas, aqueles mapas mexendo rapidão, mas Sim, muitas guerras não são assim.
A guerra Irã-Iraque não teve quase mudança territorial nenhuma e durou uma década. Mas É, teve outro ponto que a mídia ocidental se aproveitou, foi na chamada retomada de Kiev, que não foi uma retomada, foi uma retirada. As peraí, eles tropas tomaram russas, Kiev? o Teve quê? tropa russa no, em Kiev? Sim, os russos, eles avançaram muito rápido no norte, porque eles não lutavam nos centros urbanos, que é onde o exército Ah, ucraniano peraí, mais então o defendia. Zelensky Eles, meteu canela de Kiev? sim, eles recuaram, mas também eles nunca quiseram ocupar Kiev de fato. Talvez quisessem, mas só se dessem muita brecha. Tipo, eles queriam assustar o governo ucraniano para talvez o governo ucraniano se render. Mas também era uma manobra de divisão do exército ucraniano, em que os russos eles manobravam do lado das cidades do norte ucraniano, eles davam a volta nas cidades, eles não entravam nas cidades porque, raras exceções, porque combate urbano é custoso e eles queriam se movimentar rápido. Aí eles chegaram nos arredores de Kiev, em bairros como Bucha e tudo mais. Aí, enquanto no norte eles iam ao redor das cidades, no sul eles entravam e tomavam as cidades. Por quê? Porque o avanço mais importante era no sul, para assegurar um corredor de terra entre a Federação Russa e os territórios dos E o, separatistas, e o corredor de terra para a Crimeia. Aí, e o Mar de aí Azov, tem alguma coisa? sim. E eles tomaram todo o Mar de Azov. A gente nota que enquanto estava tendo o exército russo ao redor de Kiev, teve a tomada de Mariupol, não, de Melitopol e de outros pontos muito importantes no sul e leste ucraniano. Aí, quando esses pontos foram consolidados, os russos se retiraram de Kiev, porque o objetivo do exército teria sido cumprido, exceto o objetivo de assustar o governo de Kiev para uma rendição. Mas nessa retirada também foi desastrada, porque muitos materiais e equipamentos russos foram destruídos no recuo. Acho que é um ponto interessante a contar. Mas é isso. Então, esse aqui foi o primeiro episódio do podcast Lógica Fatal. É meio estranho esse nome, mas como eu mesmo criei, então aceitável. Com um analista geopolítico Novigrad. Com sua avaliação Prazer. aí, o convidado. Avaliação sobre o quê? Sobre o podcast, sobre como é que foi a conversa, se gostou, se não gostou, tinha que Gostei melhorar. muito, cara. Gostei muito, cara. Eu gosto muito de falar desses Beleza, você é assuntos. convidado para os próximos. Agora é só marcar Fechou. mesmo. Fechou, a conversa fluiu bem. É isso aí. É maravilhoso. É só um complemento àquela sua fala sobre resultados em guerras. É tipo você ver um jogo, a final do Mundial. Você espera o quê? Você espera gols. Não, você não vai esperar que os caras ficam tocando a bola na defesa. Você espera que Sim, dê uma investida, um ataque, para conseguir marcar um gol de primeira e já conseguir a vantagem. sim, o pessoal esquece que a Ucrânia é um país maior que a França em tamanho e tem uma população muito grande. Então dá para tomar aquilo lá, daria para tomar aquilo lá mais rápido, mas você ia gastar uma quantidade absurda de seus soldados e seu país já tem uma crise demográfica. É, Então compensa muito mais você ir desgastando o inimigo gradualmente, a logística dele também, e depois dar o golpe mais forte. Isso é uma forma inteligente de travar a guerra. Guerras não são rápidas, como o pessoal acha. A gente não tem nenhum ano de guerra da Ucrânia ainda. no manual de Sun Tzu está dizendo sobre a guerra rápida, só que eu esqueci. Eu li o livro, mas eu esqueci. Mas, ademais isto, eu tenho a comentar que eu achei engraçado. Não, tragicômico. Lembra daquela pergunta dos momentos mais sem sentidos da guerra da Ucrânia?
Um Sim. deles foi as mulheres ucranianas namorando, dando um match nos soldados russos, no Tinder. Isso aí é normal, até porque é um Olha o povo. misandro que estourou, brother. É porque, tipo, a população do leste ucraniano é russa, então é muito normal que isso aconteça. Os Niktos estavam certos. Mulher só quer estar do lado do vencedor. Miguel é muito intancável que, tipo, Tá, gente. Vai falar. assim, a mulher, sei lá, uma mulher retardada na internet faz um vídeo de 3 minutos falando besteira. Aí o Miguel pega essa besteira que ela falou e faz uma resposta de uma live de 3 horas falando da besteira que ela falou. Pô, essa mulher é muito idiota. Ah, caramba. Não, é demais, é isso aí. Parabéns aí, o Novigrad, pelo casamento, pelos filhos. Ah, você anunciou isso no Telegram? Não, Então vou cortar isso aqui só para manter privacidade. você que sabe. Não, não, se quiser eu corto. Se não quiser eu corto. Não corto, não. Ah, pode deixar. Ah, então, beleza. Então, este foi o primeiro episódio do canal. Esse foi o primeiro episódio do podcast Lógica Fatal. Fiquem com Deus e um forte abraço. Eu que agradeço também.